pude fazer a leitura e o estudo atento do projeto, à luz das discussões trazidas por centenas de pessoas que participaram, teve uma participação online durante a audiência pública. Eu quero trazer aqui uma discussão de conteúdo do projeto de lei, de modo que todos nós estejamos muito cientes do conteúdo desse projeto e dos seus riscos e dos seus problemas para a administração pública. Isso no conteúdo como ele está apresentado. Eu reconheço que existem categorias de vários setores do funcionalismo público que precisam de uma resposta legislativa sobre a sua situação. As pessoas estão com um contrato para terminar, sem saber o que será depois do término desses contratos. E, de fato, é preciso que nós tenhamos uma legislação que possa regulamentar essa situação dos contratos temporários. Cito aqui os setores da segurança pública, cito os contratos administrativos das universidades, o UENG, Unimontes, cito vários outros setores que têm um número menor de contratos, mas que aguardam, mas especificamente esses setores são os que têm contrato terminando no próximo período. Então, de fato, nós deveríamos estar discutindo, um conteúdo de um projeto de lei que versasse sobre uma situação excepcional. Ao analisar o seu conteúdo, eu não tenho dúvidas de que nós precisaríamos de um projeto de lei que fizesse uma transição, FEMIG também, FEMIG tem um número elevado de contratações, que nós pudéssemos ter um processo de transição, cumprindo a decisão judicial, que julgou inconstitucional a Lei 18.185, e que cumprisse a Constituição do Estado e a necessidade do Estado de não interromper os serviços prestados à população. No entanto, se nós lermos o conteúdo do projeto, o projeto está transformando o que é excepcional na regra. A contratação que deveria ser algo excepcional, que deveria ser temporário, o projeto o governo aproveitou, na minha avaliação, dessa situação concreta de fim de alguns contratos, para ampliar o rol de contratações, para desconectar a sua contratação da responsabilidade com concursos públicos, e eu não tenho dúvida de que esse conteúdo, como ele está, ele confronta as decisões do Judiciário. Eu tenho aqui a decisão do Tribunal de Justiça e a decisão do STF em outra legislação em relação à designação. E a decisão do Tribunal de Justiça, que é em torno da Lei 18.185, a decisão do TJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de serviços públicos, é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja pré-determinado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional, a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o aspecto das contingências normais da administração. O projeto de lei não respeita a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em que pese o prazo de contratação seja pré-determinado nesse projeto, vários cargos, a situação não é temporária. Principalmente se nós pensarmos cargos, de onde eu tenho melhores condições de falar, os cargos da educação incluídos no projeto não são temporários. Os cargos da FEMIG não são temporários. Os policiais penais não são temporários. É aquilo que vai terminar. Nós precisaríamos, o projeto de lei é daquilo que vai ser temporário. O Estado não vai precisar, não continuará precisando desses cargos. E se nós lermos o conteúdo, nós estamos aprovando uma contratação irrestrita, extremamente ampla, para contratos que não são temporários, para funções do Estado que não são temporárias. Isso me chamou muito a atenção. Nós estamos ampliando de tal forma que nós submeteremos os servidores contratados a uma legislação que contradiz a decisão do Tribunal de Justiça e, portanto, de uma fragilidade grande,
porque o Estado ele não trouxe nenhuma proposta de transição em relação à situação de contratação. Repito, é necessário cuidar daquelas pessoas e daqueles serviços públicos que terão servidores com contratos finalizados. Eu não estou desconsiderando isso, e é preciso que a gente pense nisso na continuidade do serviço. Mas o Estado precisaria ter apresentado um processo de transição até a realização do concurso, até a nomeação das pessoas, no caso em que existe concurso público em vigor. Não tem nada. Esse projeto de lei ele desvincula completamente a necessidade de concurso público. Ele desvincula completamente a necessidade de que seja algo excepcional, que seja temporário, e transforma contratos em algo permanente. O texto do projeto de lei possibilita que setores terão 100% de contratação, porque o limite estabelecido é 35% de todos os cargos do Estado. Assim, nós vamos ter setores 100% contratados. Na educação, por exemplo, se eu não me engano, a gente sempre batalhou, e o Plano Estadual de Educação, o limite de 10% de servidores não efetivos. Então, quer dizer, você estabelece pela secretaria, você estabelece um número mínimo, porque a contratação ela sempre vai existir, mas você não pode transformar a exceção em regra. Este projeto de lei está transformando a exceção em regra. Isso vai submeter as secretarias, que têm um contingente grande de contratos, a manutenção de uma política de precarização dos seus servidores, sem apresentar nenhuma solução até a própria contratação. Então, um outro problema, 35% significa contratações irrestritas no Estado, porque é 35% do total, né, de servidores no Estado. Nós temos uma situação, me assustou bastante, a responsabilização do contratado. Quer dizer, você será contratado, o Estado errou naquela contratação, mas você é responsável solidário, inclusive devolvendo o seu salário. Como é que a gente responsabiliza a parte mais frágil na contratação por uma responsabilidade que não necessariamente é dele, não é? Então, eu tomei a iniciativa, depois de estudar amplamente, eu estou com as decisões aqui, se necessário, eu continuarei debatendo e apresentando conteúdo, que eu acho que vale a pena o governo se esforçar para manter o que é a decisão do Tribunal de Justiça, que é a excepcionalidade da contratação. O governo, repito, diante de uma situação, concreta, de uma declaração de inconstitucionalidade, o que o TJ fez? O TJ falou, olha, você não pode continuar contratando como você está contratando. É inconstitucional. A Constituição estabelece concurso público. Você não faz concurso, você continua contratando reiteradas vezes. O que esse projeto de lei está propondo? Contratações reiteradamente, contratações indefinidamente, porque ela não vincula nenhuma transição. Então, assim, eu quero fazer um apelo, eu sei que eu sou minoria na comissão aqui, mas eu estou trazendo um debate de conteúdo, né? Ter incluído a educação não foi bom, foi péssimo, porque nós estamos dizendo de duas formas de contratação distintas. Percebam, se o projeto for aprovado, o magistério terá uma forma de contratação, a SB, a TB, a analista terão outra forma de contratação no mesmo local de trabalho. E mais, as regras de contratação na educação, existe uma valorização do tempo de serviço, não é à toa. Esse projeto pode jogar na rua, em 2022, 30 mil auxiliares de serviço de educação básica. É esse o risco do projeto de lei nesse momento. Então, eu estou trazendo conteúdo de forma que a gente, ao votá-lo, tenha plena consciência. Colocar parte da educação nesse projeto significa dizer que esses cargos, assistente técnico de educação básica, auxiliar de serviço de educação básica, analista, eles são cargos que podem se tornar obsoletos e, portanto, podem ser extintos, porque é o único onde que a contratação da educação ela vai se firmar. É no inciso 6º do artigo 3º, não tem outro lugar para a educação ser colocada. Então, se ao aprovar esse projeto, eu estou dizendo, olha, auxiliar de serviço, assistente técnico, analista, são carreiras que podem ser extintas. Eu estou garantindo, em 2021, o texto do parecer do projeto
que está aqui em discussão na administração pública, ele garante a contratação em 2021, que pode ser o último ano dessas carreiras. Então, assim, no conteúdo, eu acho que vale um esforço para que nós aprofundemos e tentemos achar saídas possíveis em relação a todas essas situações. Claro, todas as emendas para tentar garantir direitos foram apresentadas, mas a estrutura do projeto é uma estrutura que o Estado está ampliando demais. E eu li as decisões do tribunal. São decisões muito claras. Eu não posso fazer da contratação temporária uma regra permanente. Ela é excepcional e ela é temporária para algo que não é permanente. E o que nós estamos fazendo aqui é aprovar uma legislação de contratação permanente com o Estado se furtando na realização de concursos públicos. São essas as considerações. E eu faço um apelo para que nós possamos nos debruçar sobre o seu conteúdo para achar o melhor caminho em relação ao que nós estamos debatendo aqui. De fato, eu fiz um rito que julguei necessário, que foi ouvir as entidades sindicais, e na semana passada, com a apresentação de um novo parecer, pedi vistas para que nós tivéssemos, e as entidades e os servidores tivessem acesso a esse parecer. Julgo que é um rito mínimo para uma matéria tão complexa como essa. Julgo também que o governo deveria estabelecer negociação com seus servidores públicos. Não é a primeira vez que demandas chegam à Assembleia sem nenhum processo de discussão com as entidades representativas dos servidores públicos. É preciso estabelecer relações democráticas de trabalho, porque é a vida desses servidores, eu não tenho dúvida que a representação deles tem muito a contribuir para as proposições antes delas chegarem à Assembleia. A Assembleia tem sido, na verdade, a única que tem escutado os servidores públicos, não só nessa matéria, mas em outras que nós já tivemos a oportunidade de debater aqui. Eu estou com a decisão do Tribunal de Justiça em relação à inconstitucionalidade da Lei 18.185. Aqui eu destaquei um trecho que está na folha número 5, que diz o seguinte: sabe-se que essa exceção, se referindo, vou ler o parágrafo anterior que fica mais claro. O artigo 22 da Constituição do Estado estabelece que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí vem a observação aqui no voto no TJ. Sabe-se que essa exceção objetiva a contratação de pessoal diante de situações anormais, sendo tais admissões provisórias que devem ocorrer apenas nos casos de atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é a da discussão da inconstitucionalidade da Lei 18.185. Eu vou repetir: contratação de pessoal diante de situações anormais. Eu perguntaria: o assistente técnico da educação básica, que cuida de todo o trabalho de secretaria da escola, é uma situação anormal? O serviço dele vai acabar de modo a ele ser incluído nessa lei de contratação temporária? O auxiliar de serviço de educação básica, a escola deixará de fornecer merenda para os alunos? A escola deixará de ser limpa para as atividades escolares? Não faz o menor sentido, do ponto de vista técnico, do que a decisão do Tribunal de Justiça em ter acrescentado, desde o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, isso permaneceu aqui na nossa comissão, ao acréscimo de carreiras da educação. E aí eu queria muito que o governo, as lideranças do governo, pudessem conversar, porque nós temos duas posições. Aqui a gente tem um parecer incluindo carreiras da educação. Eu presidi uma audiência pública na sexta-feira, que foi com a Secretaria de Estado da Educação sobre designação para 2021. E o que a Secretaria disse? Nós não vamos inovar. Faremos um processo só, a designação para todos os cargos da educação. Há uma contradição. A posição da Secretaria, que entende o dia a dia da escola e sabe o que é uma contratação temporária na educação, diz que será um formato só de contratação. Aqui na administração pública, nós estamos debatendo um parecer que vai confrontar com o que a Secretaria forneceu de informações sexta-feira. Não é daqui um mês, não foi há um mês, não foi daqui a 2 meses, foi sexta-feira.
a regra de contratação, os critérios de contratação não estão definidos no projeto de lei. Eu vou traduzir, gente, eu quero entender por que mais de 30 mil cargos de auxiliares de serviço foram colocados no projeto de lei, nesse projeto de lei para 2021. O governo quer acabar com os auxiliares de serviço? Essa é a proposta? Porque lá no artigo 3º, diz o seguinte: a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público pode ser efetuado nos seguintes casos: assistência a situações de calamidade, assistência à emergência em saúde pública, assistência a emergências ambientais, realização de reassentamentos, para suprir necessidade temporária de substituição de servidor efetivo, nas hipóteses em que não ocorra a vacância do cargo por ele ocupada. E a sexta, para suprir necessidade excepcional de serviço que não possa ser atendido por meio do artigo 96 da Lei 869, que é o Estatuto do Servidor, especialmente nas seguintes atividades: finalísticas relacionadas à assistência à saúde, finalísticas na área de segurança pública, observadas as vedações, previstas no artigo dessa lei mesmo, de vigilância e inspeção relativas à defesa agropecuária. A letra E, prevenção temporária com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam ocasionar incidentes de calamidade pública. Nenhum das hipóteses que eu li até agora se encaixa à educação. Logo, os cargos da educação que foram incluídos no projeto de lei que nós estamos votando, vai se encaixar na letra D. Serem extintas no curto ou médio prazo em decorrência de se tornarem obsoletas em contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, sendo desvantajoso em relação às contratações temporárias efetuar o provimento efetivo dos cargos para o exercício dessas atividades. Eu vou traduzir. Ao votarmos esse projeto de lei como ele está, nós estamos incluindo o cargo de auxiliar de serviço de educação básica, que hoje são mais de 30 mil contratações, nós estamos incluindo os assistentes técnicos da educação básica, nós estamos incluindo os analistas no rol do que o Estado pode considerar, porque é a única hipótese em que nós nos enquadramos, a gente não lida com calamidade, a gente não lida com nenhuma questão relacionada à saúde ou ao meio ambiente. O Estado está autorizado a extinguir esses cargos. É essa a gravidade e é o que me motiva a fazer o debate, um dos debates aqui nessa reunião nossa. Não sei quais emendas o relator vai acatar, mas todas as emendas elas foram apresentadas resultado do debate do diálogo com os servidores, como o sindicato que pediu que fosse apresentado para retirar os servidores da área de agropecuária, dessa situação temporária, porque eles não exercem atividade temporária, mas exercem atividade permanente no Estado. Da mesma forma, eu apresentei que as carreiras da educação fossem retiradas. O Estado terá autorização da Assembleia para extinguir cargos e, em 2022, mais de 30 mil auxiliares de serviço da educação básica podem não ser contratados no Estado, porque as regras de contratação não estão previstas nesse projeto de lei. E mais, os que, porventura, forem contratados em 2022, se não for realizado outro processo seletivo, terão balão de 24 meses. Terão 2 anos proibidos de serem novamente contratados. Então, assim, é importante que a gente discuta a legislação à luz da realidade concreta. Eu não me sinto confortável e não tenho autorização para autorizar o Estado a extinguir o cargo de mais de 30 mil pessoas no Estado, para extinguir, no mínimo, 3 carreiras das 8 da educação básica. Então, eu pedir a retirada da educação desse projeto de lei, porque ela não se enquadra em atividades que são temporárias, ela não se enquadra em atividades que terão fim. A gente olha para a escola. Qual atividade da escola a gente pode dizer que ela é tão temporária que merece uma contratação temporária amparada por essa lei que está em discussão aqui na Assembleia? Tem nada na escola que é temporário.
Tudo na escola é permanente, a não ser que a gente não queira que os meninos comam, que os meninos não estudem numa escola limpa, que a comunidade escolar não seja atendida nas suas questões pela secretaria da escola. Então, eu quero, mais uma vez, presidente, líder de governo, que é o Raul Belém, a vice-líder de governo, que é a deputada Laura, chamar a atenção para o conteúdo do que nós estamos discutindo aqui, porque o resultado será esse. Eu li, presidente, muito atentamente o projeto, li as decisões, tanto do TJ quanto do STF, que o STF trata de outra lei, mas da mesma forma, a discussão da sua inconstitucionalidade, e é por isso que, ao discutir o projeto, eu retomo o seu conteúdo, que ele é um conteúdo que pode trazer prejuízos irreparáveis a milhares de servidores, sem que os mesmos tenham, inclusive, acesso a essa discussão. Porque, na sexta, o governo do Estado nos apresentou que, em 2021, os critérios de contratação na educação serão os mesmos. E aqui na comissão, a gente tem uma proposta de inclusão de parte da educação numa outra regra de contratação. Então, são essas as discussões em relação ao projeto. E, a continuar a discussão do projeto aqui na comissão, presidente, o meu voto ele será contrário, compreendendo o seu esforço de avançar depois, no seu conteúdo, mas ele é um conteúdo que traz prejuízos graves aos servidores e aos servidores da educação. E, de novo, o seu conteúdo não está de acordo com as recentes decisões de inconstitucionalidade de contratação temporária. Ao contrário, o Estado está ampliando o leque de contratações, aquilo que é excepcional, ele está trazendo como permanente, como uma política permanente na administração pública, e não foi essa a decisão nem do Tribunal de Justiça e nem do STF. Servidores que acompanham essa reunião, nós vamos persistir buscando o diálogo tanto com Vossa Excelência, que é relator, na próxima comissão, junto ao governo do Estado, porque é fundamental que nós possamos avançar. Eu não quero acreditar que, ao final, nós vamos aprovar um projeto de lei que vai, no caso dos auxiliares de serviço da educação básica, são 33.699. No caso dos analistas da educação básica, são 112 servidores, 143 servidores. No caso dos ATBs, são 14 mil servidores. É dessas carreiras que nós estamos falando, né? Eu não quero crer, no caso da educação, que nós avancemos num projeto de lei para apontar a extinção de carreiras da educação. Essas carreiras existem porque elas são essenciais ao desenvolvimento da escola. Da mesma forma, é preciso achar um denominador comum naquilo que é pleiteado pelos policiais penais, que é resultado de várias emendas que foram apresentadas. Da mesma forma, é preciso achar um denominador comum com os servidores da área agropecuária, conforme entendimento e emenda que eu apresentei a pedido do sindicato em relação a essa situação. O que nós não podemos é avançar num projeto de lei de tão frágil suscitará nova discussão da sua constitucionalidade, porque a lei que nós deveríamos estar aprovando era uma lei de acordo com os ditames do que o Tribunal de Justiça determinou, considerando que ele julgou inconstitucionalidade de uma legislação de contratação. Então, nós deveríamos estar discutindo um conteúdo dentro do que é a decisão do TJ. E o que está sendo feito é um processo de contratação que amplia, desvincula de concurso, possibilita setores com 100% de contratação, traz critérios subjetivos, o que é obsoleto? Quem vai definir carreira obsoleta? O que é obsoleto na administração pública? E dá um cheque em branco para o governo, de modo que ele não precisa mais ter política de concurso público, né? E a política de concurso público ela é essencial para a administração pública. Então, era necessário processos de transição, de modo a que se garantisse, médio prazo, no mínimo, a realização de novos concursos públicos. Então, eu presto contas aos servidores, aos sindicatos, de que a gente persistirá nesse diálogo na próxima comissão, no plenário, quando o projeto retornar a essa comissão, porque nós não podemos aprovar um texto que desconsidera a vida de milhares de pessoas que hoje são contratadas temporariamente. E, de novo, essa inovação de ter acrescentado as carreiras da educação não foi benéfica.
não foi bom, porque significa que em 2022 milhares de servidores contratados poderão estar desligados do Estado se eles permanecerem nesse projeto de lei que nós votamos agora.